Oi, gente. Espero que estejam todos bem nesse dia maravilhoso. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar o nosso estudo com o plano cartesiano, só que neste capítulo nós vamos ver solução gráfica de um sistema de equações do primeiro grau. Em capítulos anteriores, vocês aprenderam como calcular, né, como resolver algebricamente, como calcular, determinar a solução de um sistema de equações do primeiro grau, ou pelo método de adição, ou por comparação, ou por substituição. Nesse capítulo, além disso, né, do cálculo, nós vamos também aprender a interpretação geométrica desta solução, né, da solução de um sistema de equações. Vocês já aprenderam que um sistema de equações pode ter uma solução, infinitas soluções ou nenhuma solução. Nós podemos, e os métodos, né, de resolução que podemos aplicar é o de adição, substituição ou ainda um terceiro, que é o método de comparação. Agora nós vamos estudar como resolver um sistema de equações graficamente. Então, por exemplo, tem um sistema aqui, né, resolvendo pelo método da adição, que é somar as duas equações, ó. Ao somar as duas equações, o y vai embora, encontramos um valor para o x, tá? X igual a 4. Depois, em alguma das equações, substituímos x igual a 4, encontramos y igual a 2. Então, esse par ordenado, né? X igual a 4 e y igual a 2 é a solução do sistema. Essa é a resolução algébrica. A resolução gráfica já está dizendo, você vai ter que fazer o gráfico. Então, veja, tem duas equações, né, duas funções de primeiro grau, duas equações de primeiro grau, com duas incógnitas, né, que é o x e o y. Você vai esboçar o gráfico desse e desse. E observar o comportamento. Ó, está aqui o gráfico dessa reta, o gráfico dessa reta. Observe que as duas se intersectam em um único ponto. Ou seja, esse é o único ponto que pertence a essa reta e a essa reta ao mesmo tempo, ou seja, que satisfaz essa equação e essa equação ao mesmo tempo. Ou seja, a solução do sistema é este ponto aqui, ó, 4 para x e 2 para y. Outra conclusão que nós temos é que as duas retas são concorrentes, né? E o ponto em que as duas se intersectam é esse ponto. Então, se nos deparamos, né, com um sistema esboçado graficamente dessa forma, concluímos então que este ponto aqui de interseção é a solução do sistema. Então, se um sistema tem uma solução, dizemos que ele é um sistema possível. O segundo exemplo, ó, temos aqui esses dois, está aqui a resolução algébrica, multiplicou-se essa equação por -1, depois somou-se as duas equações, nos deparamos com zero igual a 3, ó, porque o x aqui vai embora, o y também vai embora, fica zero do lado esquerdo e 3 do lado direito. Zero igual a 3 é impossível. Então, algebricamente, concluímos que é um sistema que não tem nenhuma solução, ou seja, é um sistema impossível. Como seria agora resolver isso graficamente? Esboça-se o gráfico das duas retas e observa-se para tirar essa conclusão, se o sistema tem solução ou não, se é impossível ou não. Então, tem-se aqui, ó, o esboço, né, do gráfico das duas retas. Observa-se que as duas não se tocam em nenhum ponto. Então, duas retas que não se tocam em nenhum ponto, nós concluímos que, além de concluir que elas duas são paralelas, também concluímos que o sistema não tem solução, porque não existe um ponto em comum que satisfaça aqui as duas equações ao mesmo tempo. Então, quando nos depararmos com esse tipo de esboço, né, dizemos então que o sistema que tem essas duas equações, né, essas duas retas, ele é um sistema impossível. Mais um exemplo aqui, o terceiro caso. Temos aqui essas duas equações, né, esse sistema, ao tentá-lo resolver, ó, algebricamente, também pelo método aqui
de adição, nos deparamos aqui, ó, multiplica esse aqui por menos 2, vai dar esse. Soma com a segunda equação, ó, o x. Menos 2 mais 2 vai dar 0. Aqui também dá 0, do outro lado também dá 0. Temos que 0 vezes x, 0 vezes y é igual a 0. Então, perceba que x e y pode ser qualquer valor, né? A soma dessas duas equações aqui sempre vai dar 0. Ou seja, tem-se infinitas possibilidades aqui. É um sistema de infinitas soluções. Então, nós dizemos que o sistema é possível, né? Porque tem, sim, é possível ter solução, mas dizemos que ele é indeterminado, porque você não tem como determinar infinitas soluções. Então, para um sistema que é possível e você determina uma solução, dizemos que ele é possível e determinado. Quando tem infinitas soluções, dizemos que ele é possível, mas é indeterminado. Graficamente, com a resolução gráfica, mesmo esquema, você vai fazer o gráfico das duas retas e observar. Ao traçar o gráfico dessas duas retas aqui, gente, você vai ver que a reta de uma fica exatamente em cima da reta da outra. Então, duas retas que ficam assim, né, uma em cima da outra, são retas coincidentes. Ou seja, todos os pontos que pertencem a essa reta também pertencem a essa reta. É por isso que são infinitas soluções. Que todos os pontos que satisfazem essa reta também. Então, quando nos deparamos graficamente com essa situação, então, conclui-se que se trata de um sistema possível e indeterminado, ou seja, um sistema de infinitas soluções. E geometricamente, né, duas retas coincidentes. Então, recapitulando, ó, um sistema com uma solução única, né, é um sistema possível e determinado. As retas são concorrentes, né, se encontram em um único ponto e possuem uma única solução, que é este ponto. Um sistema sem solução é um sistema em que as duas retas, né, não se intersectam, ou seja, as duas retas são paralelas. E assim conclui-se que o sistema não tem solução. E a terceira situação são, né, o sistema com infinitas soluções, que é o sistema possível e indeterminado. São duas retas, né? As duas retas das duas equações são coincidentes, ou seja, todos os pontos que pertencem a uma reta pertencem também a outra reta. Então, dizemos que ele é indeterminado, né, porque possui infinitas soluções. Posição relativa entre retas. Relacione os gráficos a seguir com suas respectivas classificações. SPD, possível e indeterminado, que é quando tem uma única solução. Possível e indeterminado, SPI, quando tem infinitas soluções. E o impossível, que é quando não tem nenhuma solução. Então, veja só, esse sistema aqui tem duas equações, se, né, duas retas se encontrando em um ponto, então este ponto é a solução, né, do sistema. Então é um sistema possível e determinado, né? Pode-se determinar a solução, que seria o ponto aqui, ó, x, 2 para x e 3 para y. O próximo exemplo, nós temos, olha só, duas retas coincidentes, ou seja, todos os pontos dessa reta são soluções também dessa reta, então são infinitas soluções. Então o sistema é com essas duas equações, né? O sistema dessas duas equações, ele é possível, mas é indeterminado. E por último, mais um exemplo, temos aqui, ó, duas retas paralelas, ou seja, elas não se encontram em nenhum ponto. Então, o sistema que possui essas duas equações é um sistema impossível, porque ele não vai ter solução. Agora, pessoal, nós vamos praticar, né? Porque a matemática requer prática. Então, vamos praticar, vamos fazer alguns exercícios, né, para fixar e aprendermos melhor esse conteúdo. Então, temos aqui a primeira questão: resolva graficamente os sistemas a seguir.
Então, se é para resolver graficamente, nós vamos esboçar os gráficos e, a partir dos gráficos, concluir algo sobre o sistema, se ele é determinado, indeterminado ou impossível. Então, vamos começar. Temos aqui duas retas. A primeira reta que eu vou fazer de vermelho, vamos lá. Lembrando que para esboçar o gráfico de uma reta, né, de uma função de primeiro grau, nós precisamos apenas de 2 pontos. Então, você escolhe. Vou fazer dois que eu acho simples, né? Por exemplo, se eu fizer x igual a 0, se eu zerar aqui, vai sobrar y igual a 1. Já encontrei um ponto. 0 para x e 1 para y. E se eu zerar o y, se eu zerar aqui, aí vai sobrar x igual a 1. Então, se x for 1, o y é 0. Vamos logo marcar aqui no plano cartesiano. 0 para x e 1 para y é este ponto. E 1 para x e 0 para y é esse ponto. Aí a gente vem com a reta e conecta esses dois pontos. Então, temos a reta, né, o gráfico, a reta da primeira equação, que é essa aqui. A segunda equação de primeiro grau, que é essa daqui, é mesmo esquema. Vou fazer x igual a 0. Se x for 0, aqui vai sobrar y igual a 5. Temos o ponto 0 para x, 5 para y. E se fizermos y igual a 0, zerar aqui, ó, aí vamos achar x igual a 5. Então, perceba que eu escolho estrategicamente trabalhar com x igual a 0 ou y igual a 0, porque é fácil de fazer cálculo mental. Mas você poderia fazer x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a menos 1. Quaisquer dois pontos, a sua escolha. Colocando no gráfico, vamos lá. 0 para x, 5 para y, esse daqui. E 5 para x, 0 para y, esse ponto aqui. Agora vamos traçar a reta que conecta esses dois pontos. Temos então, pessoal, que as duas retas, né, aqui as duas retas correspondentes às duas equações aí, as duas funções de primeiro grau, deram paralelas, ou seja, elas não se encontram em nenhum ponto. Não existe nenhum ponto que seja comum a esta equação e a esta equação aqui ao mesmo tempo. Então, concluímos que o sistema não tem solução. Não tem solução. Ou seja, é um sistema impossível. Vou colocar apenas a sigla, certo? SI. É um sistema impossível. Vamos fazer a B. Mesmo passo a passo. A primeira função nós temos x mais y igual a 1. Vamos determinar dois pontos. Se fizermos x igual a 0, zera aqui e encontramos y igual a 1. Se eu zerar o y aqui, se eu zerar o y, aí vamos achar, vai sobrar o x e o 1. Então, fica x igual a 1. Marcando os pontos. 0 para x e 1 para y. Aqui. E 1 para x, 0 para y. Esse aqui. Agora, traçando a reta. Próxima reta. Temos x mais 2y igual a 1. Se fizermos x igual a 1, por exemplo, poderia ser x igual a 0 também, gente. Se fizermos x igual a 1, ó, aqui vai ficar 1 mais 2y igual a 1, passa o 1 para lá. Vai negativo, fica 1 menos 1, 2y igual a 0. O 2 que está dividindo passa multiplicando. Né? Você já veria de cara aqui, sem precisar fazer isso, né, que o y é igual a 0. Então, temos o ponto que, se x for 1, o y é 0.
Escolha outro ponto a seu critério. Se fizermos, por exemplo, o y igual a, o y igual a 1 agora, né? E achar o x, dá certo também. Ou atribui outro valor para x, como por exemplo é x igual a 2. Ou x igual a 3, x igual a 4, enfim. Já enfatizei várias vezes que são dois pontos quaisquer. Então, para ficar diferente, né, dos outros exemplos que eu já fiz, vou fazer x igual a 3. Então, vai ficar 3, aí mais 2, y igual a 1, passa o 3 para lá, fica 1 menos 3, aí 1 menos 3 dá menos 2, depois eu posso pegar esse 2 que está multiplicando, passar dividindo, fica menos 2 dividido por 2, achamos y igual a menos 1. Ou seja, quando o x é 3, o y é menos 1. Então, perceba a diferença de você trabalhar com x igual a 0 e trabalhar com outros valores, né? São fáceis os outros valores, são, mas o zero é ainda mais fácil. Então, substituindo agora no gráfico. 1 para x, 0 para y, dá esse ponto aqui. E o outro ponto é 3 para x, menos 1 para y, que é esse ponto aqui. Conectando agora os dois pontos. Então, temos aqui os gráficos, né, as duas retas das duas equações de primeiro grau. Então, ó, observe o gráfico. Elas duas, as duas retas, se encontraram neste ponto aqui. Então, concluímos o quê? Que esse é o único ponto que é comum, né, para as duas retas, ou seja, satisfaz essa equação e satisfaz essa equação ao mesmo tempo, né? Então, é um sistema que tem solução. A solução é esse ponto, que é 1 para x e 0 para y. Esta é a solução do sistema. Então, se o sistema tem solução, ele é possível e determinado. Para o próximo, que é a letra C, nós temos essas duas equações. Então, vamos mesmo passo a passo aqui, novamente. Aqui temos que se x for 0, encontramos y igual a 5. Fazendo y igual a 0, ó, aqui, encontramos x igual a 5. Marcando no gráfico, vamos ver 0 para x, 5 para y, esse ponto aqui. E 5 para x, 0 para y é esse ponto aqui. Marcando a reta. O próximo gráfico, né, a próxima equação, 3x menos y igual a 11. Se fizermos aqui, ó, x igual a 1, vamos ficar com 3 vezes 1 menos y igual a 11. Perceba, 3 vezes 1 dá 3. Vou passar o 11 para cá, vem menos 11. Vou passar o y para lá, menos y, aí vai y. E 3 menos 11 dá menos 8. Olha, gente, o meu plano cartesiano está até menos 5. Menos 8 ficaria por aqui, ó. Menos 6. Menos 7. Vamos colocar aqui menos 8. E, por exemplo, se x for igual a 0. Ou a 2, né? Já que eu fiz x igual a 1, x igual a 2. Vamos ficar com 3 aqui vezes 2, menos y igual a 11. 6 vezes 2 dá 3 vezes 2 dá 6. Vou pegar esse 11 e passar para cá, menos 11, e esse menos y para passar para o outro membro, y. Aí, 6 menos 11 dá igual a menos 5. Então, os pontos aqui para a segunda equação é 1 para x, menos 8 para y e
2 para x e menos 5 para y. Então, temos que menos 8 está aqui, ó. O ponto 1 para x, menos 8 para y, é esse ponto aqui. E 2 para x, menos 5 para y, esse ponto aqui. Conectando agora os dois pontos, né, através de uma reta. Então, temos aqui, pessoal, observe que os dois gráficos, as duas retas, se encontraram nesse ponto. Ou seja, as duas retas são concorrentes, se encontram nesse ponto. Esse ponto é a única solução desse sistema. Então, esse sistema ele é possível, né? E determinado. E a solução determinada é este ponto aqui, que é o ponto 4 para x e 1 para y. Próxima questão nós temos. Fernando recebeu R$ 165 de mesada. Sabendo que ele recebeu apenas cédulas de R$ 5 e R$ 20 e que ele recebeu 12 cédulas no total, calcule quantas cédulas de R$ 20 ele recebeu. Vamos dizer, pessoal, que a quantidade de cédulas de R$ 5 é x e a quantidade de cédulas, certo? A quantidade de cédulas de R$ 20 é y. Diz que o total de cédulas é 12. Então, x mais y é igual a 12. Ele recebeu, ó, x cédulas de R$ 5 mais y cédulas de R$ 20, totalizando R$ 165 de mesada. Então, observe que nós temos aqui um sistema de equações de primeiro grau. Podemos resolver ou algebricamente ou graficamente, né? Vamos calcular, então vamos resolver algebricamente. Podemos aqui, por exemplo, multiplicar essa equação por menos 5, vai ficar ó, menos 5x menos 5y igual a 12 vezes menos 5, menos 60. Repete aqui a segunda equação. Usando o método da adição, eu vou somar as duas aqui, as duas equações. Somando, aqui vai embora, dá 0. Menos 5y mais 20y dá 15y, igual a menos 60 mais 165 dá 105. O 15 que está multiplicando pode passar dividindo. E 105 dividido por 5 dá 7. Y é a quantidade de cédulas de R$ 20. Então, se ele recebeu 7 cédulas de R$ 20. Se você também quiser determinar quantas cédulas de R$ 5, ó, você já tem o y. Escolha uma das duas equações para achar o x. Se eu escolher essa equação aqui, ó, o y é 7. Substitui. Passando o 7 para lá, negativo, encontramos x igual a 5. Ou seja, x é a quantidade de cédulas de R$ 5. Então, ele recebeu 7 cédulas de R$ 20 e 5 cédulas, né? 5 notas de R$ 5. E ficamos por aqui, pessoal, hoje. Nós temos mais exercícios, né, para praticar, para resolver, mas vamos resolver mais na próxima aula. Então, nos vemos no próximo vídeo.